Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aí sobre a semana decisiva que o Vasco da Gama terá, tanto nas categorias de base quanto no elenco aí profissional. Amanhã, um dia de reapresentação, a gente vai falar muito aqui sobre a situação de venda de jogador, o Vasco se desfazendo aí de 2 atletas. Vamos abordar aqui as atualizações com relação a reforços, com quem é que o Vasco está negociando, algumas notícias que a gente teve ontem na parte da noite nos surpreendeu e obviamente a gente vai falar muito aqui sobre a situação da política do clube. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, dê aquela força aí para a gente em 2022, para que a gente possa ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o seu like ou o seu dislike para fazer a avaliação do nosso conteúdo e ative o sininho, que é muito importante aí para vocês receberem as notificações. Bom, meus amigos, primeiro a gente vai falar das categorias de base. Eu sempre gosto de fazer esse registro porque a base é o futuro dos clubes aqui no Brasil, principalmente para os clubes que estão aí sem dinheiro, como é o Vasco da Gama. E essa semana é uma semana decisiva aí para a base vascaína, porque o Vasco da Gama amanhã viaja para São Paulo, certo? O Vasco amanhã viaja para Santana do Parnaíba, onde será a sede do Vasco na Copa São Paulo de Júnior. Dia 5 o Vasco já tem jogo marcado, 11 horas da manhã, e esse jogo aí é a estreia do futebol do Vasco da Gama no ano de 2022. Esse jogo aí terá transmissão do Sport TV. Então boa sorte para a rapaziada e olhar com carinho nesses meninos aí, porque muitos deles serão aproveitados aí pelo Zé Ricardo. Bom, com relação à situação envolvendo aí a venda de jogadores, a gente sabe que o Vasco está passando por um momento muito difícil, precisa colocar a casa em ordem. O Vasco da Gama, alguns funcionários estão sem receber desde agosto do ano passado, e é o seguinte, não vai ter jeito. O Vasco está negociando aí, o MT está indo para o Atlético Paranaense, isso foi confirmado ontem, e a situação aí do Bruno Gomes pode ser resolvido ainda nesta segunda-feira. O Vasco aí que deverá receber aí entre 3 a 4 milhões de euros nessa negociação do Bruno Gomes. E a gente teve uma informação ontem que o Vasco gostaria de colocar o Rodrigo Lindoso, jogador que passou aqui pelo Botafogo, o Rodrigo Lindoso nessa negociação aí. Vamos ver como que vai ficar. Acho aí que seria um bom jogador pro Vasco da Gama para jogar ali do lado do Yuri Lara. Bom, eu espero aí que o Vasco da Gama faça aí, através dessa diretoria, o que for melhor para os seus torcedores e que esse dinheiro seja gasto aí com honestidade.
Bom, com relação ao futebol profissional do Vasco, eu tinha antecipado aqui para vocês, certo? O Castan vai ficar no Vasco, pelo menos a princípio. O Castan já está aqui no Rio de Janeiro. Informação ontem que veio lá do canal Atenção Vascaínos, e vai se reapresentar, assim como o Vanderlei, que é esperado amanhã no CT Moacir Barbosa. E a situação desses dois jogadores é muito difícil, gente. O Castan recebe R$200 mil. Ele não vai abrir mão de 12 meses de contrato aí sem ter garantias. O mesmo acontece com o Vanderlei, que recebe algo em torno de R$145 mil. Então a gente tem que ficar muito atento a toda essa situação, porque é o seguinte, né? São dois jogadores aí que não caíram nas graças da torcida vascaína e que não tem clima mais para poder continuar. Sobre a situação envolvendo reforços, o Vasco da Gama já divulgou aí 6 contratações. O Vasco negocia com outros atletas aí. Então a gente passa aqui para vocês: Anderson Conceição, Isaac, Luiz Cangá, o jogador Edmar, Thiago Rodrigues e Yuri Lara foram os jogadores que o Vasco contratou. E amanhã a gente espera aí uma divulgação de contratações aí de pacotão. Isso foi dito aí pelo Carlos Brasil. Não sabemos se vai ser um pacotão ou um pacotinho de 5 jogadores, mas amanhã vai ter novidades aí. Bom, com relação ao Vitinho lá do Corinthians, chegando aí no Vasco da Gama para ajudar aí no meio campo, jogador de 21 anos, que encantou o Carlos Brasil. Vamos ver como que vai ficar essa vinda do Vitinho para o Vasco da Gama. A situação do Raniel, gente, está confirmado. O Raniel vai ser apresentado amanhã. E, segundo matéria aí do Vene Casagrande, o jogador amanhã vai aparecer lá no CT Moacir Barbosa. A situação aí do Vagninho aí, o Vasco da Gama negociando com o atleta, e tem a situação aí dos gringos aí, né? Situação do Pablo Magnin. O Vasco da Gama ofertou um contrato de 18 meses, isso deve ser resolvido amanhã. O Fortaleza está tentando aí simplesmente atravessar essa negociação. O Vasco não desistiu do Jorge Ricaldi, mas é uma situação muito difícil aí. Aos poucos, o Olímpia está colocando a situação dele em ordem, certo? Mas o Regis Marques aí, o empresário dele, está fazendo uma força para ele deixar o Olímpia. Vamos ver como que vai ficar. E uma informação que a gente teve ontem que me deixou aí com uma pulga atrás da orelha. Situação do Luiz Amarília pode melar aí. Pelo que o Flávio Dias falou ontem, a princípio disseram aí que o Vélez tinha pedido $250 mil, certo? O Vasco fez uma oferta de 150 mil e de repente, do nada, a negociação parece que deu para trás aí. Simplesmente o jogador não estaria aí acertado com o Vasco da Gama. Isso me pegou de surpresa, porque a imprensa foi divulgando ao longo da semana passada. Então vamos ver como que vai ficar essa situação. A gente espera aí pelo lateral direito aí, que é mantido em sigilo, muitos falando aí que é o Gabriel Dias, né? Vamos aguardar aí para ver qual vai ser esses 5 jogadores que serão apresentados amanhã. E como reforços do Vasco. E sobre a política do Vasco, tá na cara aí que essa diretoria precisa mesmo aí de ajuda, né? Então eu espero que essa situação da AGE
ou aí na justiça seja resolvido o mais rápido possível, ou que essa diretoria abra espaço aí para quem queira ajudar realmente o Vasco da Gama. Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Agradeço a todos pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!